Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, trunfo do Senhor, corralinda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Lucas, no capítulo de número 22, versículo 51, que eu vou estar lendo. Está registrado em João também 18, versículo de número 10, tá? Mas nós reservamos aqui Lucas por ser mais rico em detalhes para nós, capítulo de número 22, versículo de número 51. Vou ler apenas um versículo. É justamente a restauração da orelha de um soldado chamado Malco, ok? Versículo 51, nós vamos estar lendo já. Quero te agradecer, você que tem compartilhado, né? Me ajuda bastante quando você compartilha, tá? Mas quando você também dá um gostei para nós, fortalece muito. Não esquece, já começou a ver o vídeo, clica lá em gostei, para não esquecer, fortalece bastante. Gente, muito obrigado. Chegamos a 700 inscritos. A Luana que lembrou aí. Aleluias, né? A Luana outro dia também disse: pastor, fui a primeira a assistir o seu vídeo, hein? Porque eu solto sempre de madrugada os nossos vídeos, né? Então, a gente grava geralmente na virada da madrugada, né? Então, eu louvo a Deus porque você me acompanha igual ela, né? Aí, ó, lançou o vídeo, já foi assistir. Maravilha. Deus abençoe grandemente, Luana. Deus abençoe da nossa Ibre, lá do Clube 200, ok? Aqui em Jamapará, que pertence ali, né? Deus abençoe grandemente. Sapucaia, né? Pertence a Sapucaia, aliás, lá do Clube 200 pertence a Sapucaia. Sapucaia, estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Gente, você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Amém? Nós estamos aí numa série dos milagres de Jesus. Quero agradecer a Mary, lá da Colômbia, nossa missionária Mary, esposa do nosso amigo pastor Vicente Parra. Eita, hermanos, muito benção, né? E ela que é missioneira, né? E são de Colômbia, são colombianos, né? Então, ela comentando comigo no carro, foi buscar eles no aeroporto, ela disse: pastor, por que não fala mais no Novo Testamento? Hablar sempre de Antigo Testamento. Aí eu falei: pronto, vou gravar uma série dos milagres de Jesus. Me despertou. Agora, encerrando, eu estou pensando aqui, estou orando a Deus para a gente talvez começar também uma série, né, das parábolas que Jesus contou. Parece que foram 30 parábolas, se não me foge a memória, né? Os milagres foram 35 registrados, tá? Nós chegamos no penúltimo agora, é o milagre de número 34. Está chegando ao fim, 34. Na próximo Café com Deus, né? Querendo Deus, amanhã estaremos falando do último milagre registrado, claro, porque foram centenas e milhares de milagres que Jesus realizou, né? Cidade inteira ele curou. Quando ele curava um desses registrados aqui, vinha uma multidão, centenas e milhares, querendo cura. Jesus curava e libertava de oprimidos pelo diabo, né? E quantos, igual aquela mulher que tocou na orla de Jesus, eram abençoados, curados assim também, ok? Vamos lá? Maravilha, versículo 51 do Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, discípulo do Senhor, foi companheiro de Paulo, era médico, tá? Se converteu a Cristo. Ele escreve para nós com detalhes. Versículo 51 diz: mas Jesus acudiu, dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Eita glória, hein?
Maravilha! Ei, bênção pura, hein? Vamos lá, o que aconteceu? Que vamos entender o contexto. Jesus estava no Getsemane orando. E ele sabia que Judas já estava, né, entregando ele, vendendo ele, já havia vendido ele, foi atrás dele para o trair com o beijo da traição. Né? Diz o versículo 47, falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar, porque ele, todos com capuz na cabeça, frio, né? E era o lugar que Jesus costumava meditar, às vezes passar a noite, orar, né? Então ele sabia daquele lugar, e sabia que ele tinha ido para lá. Isso, vamos lá. Aquele que eu beijar é Jesus, o Cristo, certo? Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, trai o Filho do Homem. E aí os que estavam ao redor dele, vendo que ia suceder, né, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Quer dizer, os discípulos que estavam com Jesus, Pedro inclusive arrancou da espada. E no escuro, é claro que eles estavam com luz, com lanterna, né? Iluminando para ver os discípulos, para ver quem Judas beijaria, né? Mas ele arranca da espada Pedro e eu sempre digo o seguinte, ele não era ninja para parar com a espada aqui debaixo da orelha para cortar para cima, e o soldado ia deixar ele parar com a espada para fazer isso, né? Ou ele era ninja para ele só na orelha fazer assim e parar aqui no ombro a espada? Não era. Com certeza ele tentou arrancar a cabeça do outro fora. Quando ele passou a espada, mal, né, se esquivou e a orelha foi. E como achar a orelha naquele escuro? Mas Jesus, para ele, não tem esse problema. Louva a Deus por isso. É aonde, quando Pedro arranca da espada, fere o servo do sumo sacerdote, que era um soldado do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Versículo 50 fala bem claro, bem detalhado, a orelha direita, tá? Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Quer dizer, Jesus restaurou a orelha dele, né? Com certeza se arrancou a orelha fora, ou se for um corte violento, ele quer sangrar muito, e com certeza Pedro seria acusado e seria preso junto, né? Levado junto com Jesus. Para livrar Pedro, Jesus toca na orelha daquele homem, restaura ela, que nem Pitangui com a sua equipe, né? Quando estava vivo Pitangui, nem a sua equipe que aprendeu com ele, que era um cirurgião plástico com perfeição, né? Fazia uma cirurgia que não aparecia nem a cicatriz direito. Presta bem atenção, não tinha essa capacidade jamais para fazer igual. Jesus restaurou de maneira que não tinha como acusar, não tinha marca para acusar. Eu aprendo lições aqui tremendas. A primeira lição que eu aprendo é que às vezes no nosso meio a gente pode ser traído. Ninguém está livre de traição, como Jesus escolheu 12 a dedo. Ele não escolheu um traidor, ele não escolheu um que era usado pelo diabo. Não, Judas, quando foi chamado porque Deus sabia que tinha um coração sincero. E o Senhor acreditava que ele poderia mudar. Deus acredita em mim, acredita em você, mais do que você mesmo às vezes. Né? Mais do que eu acredito em mim. Ele acredita e investe. Ele investiu na vida de Judas. Infelizmente, Judas, por decepção, e primeiro, eu digo, já se corrompendo, dando lugar ao diabo, porque um pecado, a Bíblia diz, chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo ao som da catarata. Quer dizer, o pecado, ele vai chamando um outro pecado. Começa sempre um pecadinho, né? Vamos contar a bolsa. Aí, por exemplo, deu na bolsa aqui, na coleta lá que foi feita, que foi doada para a comissão de Jesus,
deu R$ 1.050. Aí a pessoa, né, ele, por exemplo, tirava 50, um exemplo que eu estou dando aqui, começa com pequeno, né? Ou R$ 1.040, R$ 1.050, vou botar 1.040 aqui, que deu 1.040. 10 é para comprar um negócio para mim que eu estou precisando, um exemplo. Tá entendendo? Começa assim, às vezes com R$ 1, com R$ 10, e agora ele está roubando descaradamente a bolsa. Só que quando Jesus, né, ele pensava, ele era tesoureiro da comissão de Jesus, ele pensava o seguinte: esse cara é um revolucionário, estou andando com um homem que é o Filho de Deus. Esse homem, milagre de todo jeito ele faz, os caras não podem contra ele, quer prender, não consegue. Olha só, esse cara vai entrar em Jerusalém agora, vai ser um abalo. Só que naquele dia, chamado Domingo de Ramos, Jesus surpreendeu a todos, porque esperavam ele numa carruagem real ou num cavalo de puro sangue. Ele entra numa jumenta. Não, nem jumenta foi numa cria de jumenta, sempre digo isso. Tinha que encolher o calcanhar para não bater o pé no chão. E é aí que Judas falou: não é possível, não é possível. Não é isso, esse cara não vai querer o lugar de César, não vai destronar César, não vai libertar a nação de Israel que está esperando ele ser o libertador, que ele é o cara que tem a chance de fazer isso, ser o revolucionário. Se ele disser para o povo para se levantar com espada, o povo vai levantar. Se ele levantar a mão, vai trovejar, ele mata até a Herodes, a Pilatos, a todos eles, os governadores. É o que ele pensava. Mas quando ele viu Jesus entrar daquele jeito, ele falou: não é possível, não, eu achei que ia ser tesoureiro dessa nação, né? O chefe das finanças da nação, o secretário de finanças. Estou vendo que, né, esse Jesus aí, como ele está falando que vai ser entregue, que vai ser crucificado, né, não dá para mim isso não, é melhor eu entregar. Ele foi oferecer, porque o diabo entrou nele. Eu falo, né? Se você não se cuidar, um pecado vai gerando outro maior, que outro gera outro maior, que gera outro maior. Quando a pessoa diz assim, igual tem um escândalo ali na cidade: fulano é possível, fulano que pregava, ou aquele pastor, como é que pode, né? Ele estava com amante, ele estava com... Um exemplo, ninguém está livre de cair, meus irmãos. Não estou aqui... Presta bem atenção, pelo amor de Deus, eu não estou aqui condenando ninguém, acusando ninguém. Eu estou dizendo que o pecado não chega àquela dimensão de uma hora para outra, não. Tá? É aos pouquinhos. Começou com uma falha, que não corrige, passa por um erro, que não corrige, passa por um pecadinho, que não corrige, que vai passando para outro pecado maior, vai aumentando o pecado. Né? Vai aumentando o pecado. É de uma mentira, de um engano, não se arrepende, aí vai indo, né? Daqui a pouco é de um olhar, daqui a pouco é ver pornografia, daqui a pouco, né, é ficar cantando com os olhos. Tem gente que, né, tem mulher que sabe disso, fala, tem certo homem que passa por ela que vê ela sem roupa, e ela estando de roupa, ela nota, ela tem essa percepção. E, infelizmente, tem gente que serve a Deus que tem esse olho mau, né? E a Bíblia diz: se teu olho, que é a candeia do corpo, né, ele te condena, ele pode te condenar. Se o olho for mau, todo o teu corpo é mau. Então, a sua alma vai ser mau, você tem que vigiar. As pessoas têm que olhar para o nosso olhar e dizer: eu vejo que você é um cristão. Mas por quê? Eu percebi isso no seu olhar. Um olhar de pureza, um olhar de amor, de misericórdia. Não é um olhar de pornografia, um olhar de imoralidade, de impureza, não. Olhar de olho gordo. Tem gente que tem olhar de inveja nas coisas dos outros, né? Então, começa assim. Os sentimentos vão aflorando e aí dá coragem para fazer, praticar. E quando você vê aquele escândalo, né? Igual aconteceu aí, infelizmente, né? Aquela mulher que tinha um monte de filho, prefiro nem citar o nome, me lembrei aqui no nome dela, mas prefiro não dar ibope para isso. Que todo mundo aplaudia, mulher de Deus, cantava e tal. Mandou matar o próprio marido, simulando que era um assalto, saía com os
os filhos dela de criação com enteado. Você vê que ponto que chega o ser humano. Mas depois foi descobrir-se que trazia pastores, missionários lá de fora para sair com as filhas dela e até com ela, as filhas de criação. Todo mundo fala, a mulher tem 40 filhos, 50, como é que ela faz isso, adota, sustenta, né? Se tornou até, né, parte, foi do legislativo, depois foi excluído. Vocês sabem quem eu estou falando. É muito triste quando chega um ponto de um homicídio, está presa por causa disso. Como é que pode, pastor, chegar àquele ponto? É o que eu falo, são coisas pequenas que não foram corrigidas. Então Judas está aqui agora beijando em Jesus, entregando o Salvador, entregando o Filho de Deus. E Jesus havia dito para ele lá na ceia, que o Filho do Homem seria entregue, a hora ia chegar dos homens prender, porque já tinham tentado prender, mas não era chegada a hora. Mas agora chegou a hora, não precisava dele fazer isso. Mas aí Pedro, coitado, né, querendo defender Jesus, passa a espada, mas poderia ter sido condenado e julgado ali, por causa daquela atitude. Jesus defende. Quem está sendo acusado, está sendo traído, ainda lembra de defender os outros. Jesus deu um passo para frente, diz lá em João, né, lá também que narra o milagre de Jesus, lá em João, a partir do versículo 10, no capítulo 18, fala que ele deu um passo para frente, todos caíram. É a mim que vocês estão procurando? É Jesus, o Nazareno. Ele diz, sou eu, dá um passo para frente, pronto, todos caíram. Se ele não quisesse que fosse preso, ninguém prenderia ele. Mas ele falou, a mim podeis levar, deixai esses. Quer dizer, ainda defendeu os discípulos para cumprir as escrituras, que todos que lhe deram, nenhum ele perdeu, a não ser o filho da perdição, que é o próprio Judas, né, que se entregou para o diabo. Mas poderia ter sido livre disso. Amém? Mas Jesus restaura a orelha do soldado Malco para não trazer condenação sobre Pedro. Gente, que maravilhoso é o nosso Senhor na traição, né? Na hora da sua prisão. Qualquer um que fosse traído estaria excomungando, xingando Judas, brigando, revoltoso. Você é pilantra, você faz uma maldade dessa comigo, eu que te tratei bem, eu que, né, que sustentei você, jogava um monte de coisa na cara. Quem de nós não faria isso? Na verdade, a maioria faria. Mas graças a Deus que Jesus, ele ainda chama Judas de amigo, amigo, porque vieste, e deixou ele beijar. E defende Pedro, defende os demais, e faz um milagre extraordinário na orelha de Malco, que não tem nem como acusar, porque como? Se não tem, né? É como condenar alguém sem ter a prova do crime. Então não tinha prova do crime. Eles tiveram que deixar aí. Então, gente, para e pensa, soldado, se eu sou soldado ou comandante da guarda, peraí, esse cara é um cara divino, acabei de ver, cortar a orelha do soldado, ele colocar no lugar, fazer um milagre extraordinário. Eu me curvava ali, chorava, dobrava meu joelho e falava, filho de Deus, tem misericórdia de mim, né? Mas infelizmente, a dureza de coração, tem gente assim, nem vendo milagres, ele se rende. Eu conheci uma pessoa que dizia isso, eu fui naquela igreja que você serve lá, eu fui curar disso, daqui, ele contava uns 10 curas no corpo físico dele, mas não quis entregar a vida a Jesus, e queria a bênção, mas não queria o dono da bênção, e morreu no alcoolismo, né? Quem sou eu para julgar? Tomara que no finalzinho, na hora da despedida, ele tenha se acertado com Deus, né? Mas se não fez, está condenado, porque rejeitou. Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Amém? Então recebe a Jesus, o Senhor, aquele que estava entregando a vida para passar por chicotadas, coroa de espinho, para carregar um madeiro até o monte, o alto do monte, lá cravar suas mãos, seus pés, por amor de mim e de você. Amém? Pai Todo-Poderoso, coloco na Tua presença cada vida que nos acompanha, que a bênção do Senhor visite a cada um, a graça envolva os corações. Deus, visita os que estão doentes, acamados. Tivemos visitando lá no hospital a Rustilé, esposa do pastor Abimael Barbosa, dá saúde a ela. Pastor também Abimael Barbosa já está em casa, dá saúde a ele. Ao pastor Plínio de Paula também, teu servo com uma certa idade já. Em nome de Jesus eu oro por todos os enfermos, por
todos que assistem o canal Com Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Gente, senta o dedo com força.